Agora, esmiuçando a tangente em relação às causas, a gente percebe, mais uma vez, a confirmação das premissas dos autores, porque os 4 primeiros acidentes mais recorrentes na tangente são os citados pelos autores, que é a falta de atenção à condução, a ausência de reação do condutor, velocidade incompatível e a sonolência do condutor dormindo. Então, esses são os mais recorrentes nesse trecho em tangente. Bom, cabe destacar que falta de atenção e velocidade incompatível, até a própria ausência de reação, possuem ali características muito particulares de cada condutor. Porque determinado condutor pode ter mais ou menos apego às normas de trânsito, melhor tempo de reação em situação de risco. Então, para conseguir promover uma solução no campo da engenharia, a gente deve afastar a subjetividade e procurar algo mais objetivo. Por exemplo, desobediência às normas de trânsito, dificilmente a gente vai conseguir agregar algo no campo da engenharia, porque é imprudência direta do condutor. Idem para ingestão de álcool. Se o condutor consome ou faz uso de substâncias psicoativas, imprudência por parte dele. Então a engenharia pouco pode fazer, né, para evitar que esse tipo de acidente ocorra. Então, o foco do presente trabalho, dentro dos mais recorrentes acidentes, é o condutor dormindo, porque o cansaço físico e corporal ele é intrínseco, indissociável ao ser humano. Então, todo condutor ele vai ter esse cansaço. Então, pensando nessa análise mais objetiva, foi feita essa relação de acidentes causados por condutor dormindo. Em comparação, rodovias do Brasil, da Bahia, a BR-324 como um todo e o trecho em estudo. Então, onde mais ocorre, qual que é a média de acidentes por condutor dormindo no Brasil, na Bahia, na própria BR e no nosso trecho? Então, aqui a gente percebe que a média do Brasil, só para ressaltar mais uma vez a importância da análise temporal, né? A gente utilizou os 3 últimos anos para isso, a média do Brasil não chega nem a 4%, está ali em cerca de 3% das mortes, ou seja, a cada 100 acidentes no Brasil, apenas 3 são por condutor dormindo. Quando a gente analisa o nosso trecho em estudo, em 2022, são 15% dos acidentes, ou seja, a cada 100, 15 foram por condutor dormindo, quase 5 vezes mais, né? Então é algo que chama a atenção. Até para anos menores, né, 2021, você percebe aqui 11%, em comparação com as rodovias da Bahia, não chegou nem a 5%. A própria BR-324 também bem inferior ao trecho estudado. E até para o ano de 2020, que houve uma redução no número de acidentes por condutor dormindo, há também uma grande dissonância, né, em relação às demais rodovias. Ok, definido o acidente padrão, que é o condutor dormindo, o que a gente tem que fazer? Esmiuçar o tipo de acidente que o condutor dormindo gera. Então, a cada 100 acidentes gerados pela causa condutor dormindo, 65 ocasionam a saída do leito carroçável, ou seja, mais da metade. Então, se o acidente padrão é o condutor dormindo e o tipo de acidente que o acidente padrão gera é a saída do leito carroçável, cabe, né, dentro do campo da engenharia, e recorrendo às medidas de baixo custo, a gente promover algo que mitigue isso, evite que isso aconteça. A Conferência Nacional de Transportes, a CNT, ela traz para a gente que o termo adequado para cunhar isso é a rodovia que perdoa, ou seja, uma faixa de alerta, que é o caso dos sonorizadores, que alerte o condutor quando ele deixa de trafegar no leito carroçável. Então, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, esse tipo de tratamento pode ser particularmente eficiente em trechos longos e monótonos de rodovia, onde os motoristas podem ficar sonolentos. Ou seja, é uma medida de baixo custo, tem suporte do DENIT e confirmado também por um dos nossos autores da bibliografia, que eles afirmam que uma das estratégias para melhorar a segurança tanto a melhoria da visibilidade da sinalização horizontal, por conta desse ofuscamento que o longo trecho causa, quanto a instalação de sonorizadores ao longo do acostamento. Bom, aqui temos, né, a imagem dos sonorizadores. Sonorizadores são essas pequenas fresagens que são dispostas ao longo do acostamento. Então, a partir do momento que o condutor se desvia minimamente da faixa principal, a faixa de domínio, ele vai ser alertado que ele está partindo para trafegar fora
do leito carroçável. Então a vibração avisa ele. Cabe ressaltar, né, assim como eu pedi para vocês guardarem informação anteriormente, nossa rodovia ela não possui acostamento do lado esquerdo. Então o que acontece? Se for executado sonorizadores apenas do lado direito e o acidente central padrão que acontece é a saída do leito carroçável e a pista é dupla, suponha que o condutor esteja trafegando na esquerda. Então se ele está trafegando na esquerda, há uma tendência maior dele sair em direção ao canteiro central. E é algo que não dá nem para afirmar direito. Então o ideal é que você faça o acostamento do lado esquerdo e também aplique os sonorizadores, porque ele pode sair tanto a margem direita quanto a margem esquerda. Então não dá para saber qual direção o condutor vai tomar após entrar em sonolência. E a esquerda, eu me arrisco a dizer que é até mais importante, porque do lado esquerdo você tem um canteiro central e tem a outra rodovia do outro lado. Então, se o condutor deixa de trafegar no leito carroçável e parte em direção a outra rodovia, em sentido contrário, pode ocorrer um acidente vindo de lá para cá, o que é ainda pior. Então, para além da implantação dos sonorizadores e do acostamento, junto com os sonorizadores, a proposta de readequação prima também por uma adoção de uma sinalização horizontal e vertical adicional ao existente, de modo que reforce o perigo em que o condutor se encontra e uma revitalização da já existente, ou seja, um reforço de sinalização, tanto horizontal quanto vertical. Bom, para finalizar, eu já citei aqui bastante vezes a importância da rodovia, né, que é a principal rota de ligação de Feira de Santana a Salvador, é a rodovia mais requisitada em território baiano, e investir numa rodovia desse porte é também investir, além de em segurança no trânsito, é investir em economia, porque grande parte da produção do interior, que Feira de Santana é a maior cidade do interior do Nordeste, a produção do interior em direção aos postos da capital, ou seja, é a rodovia mais utilizada, né, com escoamento de mercadorias no interior em direção aos portos. Cabe ressaltar que a BR ela está parcialmente sob regime de concessão para com a empresa privada, a Via Bahia. Então, parcialmente e coincidentemente, o trecho que está sob domínio da Via Bahia é o trecho em estudo. São 113 quilômetros que liga Feira de Santana a Salvador. Então eu destaco aqui, mais uma vez, a importância de utilizar as medidas de baixo custo, porque quer o investimento seja público ou privado, viabiliza. Então, utilizar soluções baratas e menos onerosas facilita o investimento, quer público ou privado. E como o regime de concessão está numa parceria público-privada, saliento aqui que é importante a flexibilidade da administração pública em relação a negociar com o setor privado para que seja viável a implantação de tal proposta de readequação. Pelo histórico da rodovia, o mais comum seria que o investimento fosse do capital privado, porque a Via Bahia ela recebe a concessão na época em que a BR-324 era pista simples. Então, a duplicação da rodovia é executada pela Via Bahia. Então, é uma obra mais onerosa, de grande porte, e foi executada pela Via Bahia. Então, por fim, salienta-se essa questão de a administração pública ser mais flexível para com o interesse privado, de modo que, não que abra mão, mas que consiga ser um pouco mais condizente e deixe um pouco de lado todas essas questões que a gente sabe que a administração pública tem diversas prerrogativas, né, inclusive verticalidade nos contratos administrativos. É claro que prezando pelo interesse social, o soberano interesse público e social, se flexibilize e consiga entrar com um acordo com a iniciativa privada para que a obra possa sair do papel e o trecho seja readequado. Bom, essas são minhas referências, né? Eu agradeço mais uma vez pela atenção de todos e eu dou início aqui ao tempo para a arguição. Feita pela comissão examinadora. Após a arguição, os membros da comissão avaliaram o discente atribuindo a nota de 9,3 pontos, correspondente à média aritmética das notas atribuídas por cada um dos membros, sendo assim o discente considerado aprovado
por 3 examinadores. Nada mais havendo a constar, foi lavrada Ele abriu mar vermelho pro povo passar. Disse que eu ia vencer, é só acreditar. Cada fase pra avançar e meta ser vivida. E o prêmio é chegar à terra prometida. Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar. Da plateia eu te vi chorar. Acho que eu achei o meu lugar. Perdido tentando me encontrar.